São Paulo, Museu da Pessoa, 8 de dezembro de 1991, entrevista com Flávio Mendes Carvalho, paulista, entrevistadora Paula Ribeiro. Bom, Flávio, vamos começar a entrevista pedindo, por favor, para você dar o seu nome completo, data de nascimento, cidade e país de origem. Flávio Mendes Carvalho, nasci em 6 de junho de 1954, na cidade de Londrina, no Paraná. E estou desde 69, em São Paulo. Sobre os seus pais, Flávio, o nome deles e a cidade e país de origem, por favor. Meus pais, José Mendes Carvalho e Terezinha Leão de Carvalho, ambos brasileiros, né? E os avós? Os avós, Osmundo Saraiva Leão, parte materna, Carmélia Costa Carvalho Saraiva Leão, e paterno, Francisco de Carvalho e Josefa Mendes Carvalho. Esses avós são brasileiros, Flávio? São brasileiros. O pai da minha avó Josefa, que veio de Portugal, José Realino da Costa Mendes, né? E outros ancestrais vieram quase todos de Portugal e Marrocos. Você conhece a origem do seu sobrenome? Sim, é uma coisa que eu considero que eu conheço relativamente bem. Então você tenta, de uma forma assim, sintética, me falar um pouquinho disso. Bem, durante a minha infância, me chamou sempre muita atenção um fato pelo lado da minha mãe, né? Que a família se reunia muito, né? Inclusive tinha um evento anual onde várias pessoas da nossa família se reuniam. E a família Saraiva Leão, né? E nessas reuniões se falava muito sobre os primeiros que vieram para o Brasil, as circunstâncias em que vieram, tal, e sempre se diziam judeus, né? De descendência judaica que vieram para o Brasil na época das perseguições da Inquisição em Portugal, né? Mas existia um choque entre essa informação que era passada pela família e pela realidade de assimilação que nós vimos dentro da própria família, né? E ao mesmo tempo nenhuma referência histórica sobre isso, né? Em 1981 eu fui a Portugal depois de haver lido algumas obras da Anita Nowinski, que trata sobre os bens desses judeus que foram confiscados pela Inquisição Portuguesa, e também das obras do Alexandre Herculano, né, a história dos principais atos da instauração da Inquisição em Portugal. Então, fiquei sabendo que existia um arquivo em Lisboa onde existiam os documentos com os processos desses condenados desde 1531. E chegando em Portugal, procurei esses documentos, não conseguia encontrá-los. Aí me disseram que o prédio onde foi a Inquisição, que era no Rossio, em Portugal, foi destruído naquele terremoto de 1755. Esses documentos que muitos deveriam ter sido perdidos, uns falaram que foram para o Castelo de São Jorge e tal. Eu sei que ninguém sabia dizer onde estavam. Depois eu consegui descobrir que o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que funciona nos subterrâneos do Mosteiro de São Bento, no Largo do Rato, né, onde hoje é o prédio da Assembleia Nacional, nos subterrâneos desse prédio funciona esse arquivo e que esses documentos estariam lá. E cheguei lá, não deu outra, né? E para mim foi um momento de muita emoção quando, inclusive, eu consegui pedir o processo que condenou um ancestral meu que foi quem iniciou a família da minha mãe aqui no Brasil. Foi um processo de 1642, quando ele foi processado pela primeira vez como judeu, né? E recebeu como pena degredo para o Brasil. Ele veio para o Brasil degredado, depois ele se chamava Antônio Saraiva. Depois voltou a Portugal 9 anos depois e foi aberto um novo processo contra ele, porque ele foi denunciado como frequentando as sinagogas, tal, né, praticando o criptojudaísmo, já que o judaísmo era proibido lá. E nesse segundo processo, que eu tenho inclusive cópias dele também, ele não foi preso como da primeira vez, ele conseguiu fugir antes e ele foi processado à revelia, né?
foram feitos aqueles editais para que ele comparecesse para se defender, tal, né? Ele, obviamente, não faria isso, né? E no fim do processo ele foi condenado a ser, foi excomungado e foi condenado à fogueira, né? A Inquisição, ela era muito sutil nesse ponto. Ela não dizia que ela queimava, ela dizia que ela entregava a justiça comum, né? E a justiça comum era quem queimava. Então, como ele foi rebelde, ele foi queimado em estátua, né? O que era ser queimado em estátua? Era quando os oficiais da Inquisição não conseguiam pôr a mão na pessoa, não conseguiam prendê-la, né? Então, o processo, ao fim desse processo, com a condenação da pessoa, era feita uma imagem dessa pessoa e queimada em praça pública junto com os outros que eram queimados em carne, né? Isso chamava-se relaxados em estátua. Foi o que aconteceu com ele, foi relaxado em estátua. Os outros eram relaxados em carne. Eram relaxados em estátua também os condenados que, ao longo do seu processo, pelas torturas tal, morriam, né? Então, os ossos eram enterrados, eram marcados que ali estavam os ossos daquele condenado, e, ao fim do processo, se ele era condenado, os ossos eram desenterrados, era feita uma estatuazinha da vítima, né? E com os ossos eram incinerados em praça pública. Porque uma das características da Inquisição era que, com a morte do réu, não se terminava o processo. Mesmo com a morte do réu, o processo terminava, porque a Inquisição ela tinha dois interesses na continuação desse processo. Primeiro, como um rito religioso, né, de que eles se diziam que estavam julgando a alma e não o corpo da pessoa, certo? Então, com o término do processo, se a pessoa foi condenada, os ossos eram queimados, né, porque no ritual católico, né, existe um lance de que o fogo dissolve a alma, né? Agora me diz uma coisa, Flávio, o que faz assim você se interessar tanto realmente pela história das suas raízes? O que te move, por exemplo, ir a Portugal e fazer um trabalho de pesquisa desses e hoje ser uma pessoa que tem conhecimento profundo sobre realmente a história dos seus ancestrais? O que realmente te moveu quando você foi a primeira vez a Portugal, Flávio? Na Bíblia existe um trecho, né? Quando foi anunciado a Abraão e a Sara que eles teriam muitos filhos, eles riram porque já eram velhos, né? Não teriam nem condições de ter mais filhos. E disse na Bíblia que foi dito a eles que olha para os céus e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, assim será a sua descendência sobre esta terra, né? Esse trabalho que eu fiz, levantando essas origens judaicas de pessoas brasileiras, eu dediquei na primeira página e escrevi isso, né? Deus disse a Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, assim será a sua descendência. Porque aqui no Brasil existem milhões e milhões de descendentes destas vítimas, né? Que mais do que a morte física dos seus ascendentes, né? Mais do que a morte econômica, porque ser processado pela Inquisição era uma morte material também violenta, todos os bens eram confiscados, era uma desestruturação total de núcleos familiares e tudo. Mais do que essa morte das suas próprias origens, da sua cultura, tudo, né? Essas pessoas hoje vivem no Brasil totalmente sem a mínima noção das suas origens. E eu quis dedicar esse trabalho a mostrar às pessoas as suas origens, né? E isso foi o quê? Isso foi uma tese? Isso foi um livro? Você publicou isso? Isso foi... Existe um lance seguinte, é como se existissem milhares de fantasmas à minha volta, pedindo que eu contasse um pouco a história deles. Eu não sei te explicar direito porque eu fiz esse trabalho, né? Eu sei que eu fiz e que forças me moviam a fazê-lo. Eu não fui financiado por nenhuma instituição, né? Eu não tinha assim, bens materiais também abundantes que pudessem, a bel prazer, fazer isso, mas de alguma maneira as coisas aconteceram, eu consegui reunir milhares de documentos
cópias de originais, sobre todos esses autos públicos, as listas dos autos públicos da fé, porque é exemplo dos nazistas, como eu vi numa entrevista anterior aqui, os nazistas mandavam seus condenados aos campos de concentração e faziam listas, quais as pessoas que iriam em qual cargueiro para tal campo, tal campo, tal campo, tal. Essas listas hoje, o mundo não tem acesso a elas, apesar que elas existem, né? A Igreja Católica fez a mesma coisa, só que os nazistas fizeram isso durante 5 anos, a Igreja fez isso durante mais de 300 anos, perseguindo esses grupos familiares ininterruptamente aonde eles fossem. Então, continuando a entrevista com o Flávio, a gente estava falando das suas pesquisas, das suas histórias. Dá continuidade. Bem, eu não sei onde terminamos aqui. Ah, sim, tudo bem. Ok. Então, é uma coisa, eu não sei se parei aí, mas eu vou continuar daí. Com a morte do réu, o processo não terminava, não só por essa parte ritual, né, de se queimar a alma, dissolução da alma, mas também a parte econômica, porque ele teria que terminar, porque uma vez condenado o réu, todos os bens confiscados viriam para o fisco, né, da igreja. Bem, perguntas, mas uma coisa eu queria saber, por exemplo, hoje, como é que você transa essa coisa da sua tradição e da sua cultura? Você é casado, tem filhos, você tem essa preocupação de passar adiante isso, que parece que você se dedicou anos e anos para descobrir uma coisa que era tão importante para você, você tem essa preocupação, então, de passar isso para os seus descendentes? Inclusive, eu acho que isso é a maior riqueza que eu tenho para dar para eles. Essa história, essa tradição, né? Então, sempre que possível, nós comemoramos os nossos Shabbats, né? Os nossos Pessas. E as minhas filhas curtem muito isso. Então, você hoje segue em casa a tradição judaica. E essa tradição, pelo que você está falando, foi uma tradição que você adquiriu através da documentação e da informação, ou foi uma coisa que os seus pais e avós faziam em casa? Há uma mistura e uma integração das duas coisas, porque a minha família, ao longo desses anos todos de Inquisição, desses séculos todos, ela foi enormemente assimilada, né? Então é isso. Mas os teus pais faziam esses rituais também? Quer dizer, eles comemoravam um Shabat em casa, por exemplo? Não, eles... Algumas pessoas da minha família, digamos, eu tenho tios que seguem, né? Outros não, uns são católicos fervorosos, eu tenho parentes que são até bispos, né? Então virou uma confusão cultural e de tradição enorme. E eu acho que é nesse contexto em que se encontra a maior parte desses descendentes de judeus portugueses e espanhóis que foram vítimas desse rolo compressor de 300 anos de perseguição ininterrupta. O fim da fita anterior, agora eu lembrei onde eu estava. O judeu ele sempre procurou fugir para o fim do mundo, né? Na época que a concepção de mundo era que o mundo era um prato, né? E que na borda do prato existia um grande abismo, né? E o mundo era aquele mundo mediterrâneo, né? Ok? No cativeiro da Babilônia, os judeus que conseguiram fugir, né? Eles atravessaram, os que foram mais longe, eles atravessaram o Mediterrâneo inteirinho, né? Chegaram em Gibraltar e depois do Estreito de Gibraltar era o fim do prato, né? Então eles ficaram ali na Península Ibérica, né? Então as primeiras colônias judaicas em Portugal e Espanha vieram inclusive desse período. Depois com o descobrimento das Américas, tal, expulsão dos judeus da Espanha, expulsão dos judeus em Portugal, Inquisição e tal, eles também tentaram fugir para o que era o fim do mundo. E o fim do mundo naquela época eram essas colônias, né? Só que aqui, quando eles chegavam nesse fim de mundo,
qualquer vilarejinho onde ele chegava, no centro do vilarejo tinha lá uma igrejinha com um crucifixo em cima, né? E uma estrutura montada com... não existia registro civil no Brasil. Quer dizer, todo mundo era registrado através da Igreja Católica. E a Igreja Católica, eu via ali, digamos, os passaportes alemães, né, com aquele J do judeu, né, marcando que era judeu. A Igreja, durante esses últimos 500 anos, fazia isso também. Registrava a pessoa e colocava na frente do nome XN. XN era cristão novo, xiristão novo. Quer dizer, aquele era um descendente de um judeu que foi convertido, ou à força, quase sempre à força, né? Ou então XV, que era cristão velho, ou então meio de XN, né? Ou 1/8 de XN. Então, existem isso nos nossos documentos, né? Então, como ele conseguir fugir disso, né? Mas se tem um bichinho na nossa fauna que nós possamos comparar com o judeu, é o camaleão, né? Era um verdadeiro camaleão, porque ele conseguia se transformar e se adaptar e seguir o seu criptojudaísmo da maneira que pudesse, muitas vezes vítima dessas assimilações e perseguições todas. Inclusive, era um gesto de irresponsabilidade quase, quando um judeu transmitia a sua história aos seus próprios filhos, dentro de uma sociedade super religiosa, como era a sociedade aqui no Brasil, né? Dentro de uma sociedade onde a legislação proibia a quem tivesse sangue judeu acesso a cargos públicos, a universidades, a uma série de coisas, né? Então, era uma questão de sobrevivência, inclusive mostrar o oposto, que não tinha nada de judeu, que era gente... mas eu, por exemplo, continuo interessada em saber como é que você conseguiu, quer dizer, como é que você hoje faz um desses festejos, como o Shabbat e o Pêssar, quer dizer, se você não tem isso, você tem essa tradição, mas é uma tradição, é uma informação que você adquiriu posterior, depois de grande, e a gente sabe, né, que as tradições na vida da gente começam muito de berço, né? Então, como é que você construiu hoje? Como é que você constrói hoje um Shabat, né? Que a sua filha vai dizer assim, bom, pai, a gente realmente é judeu e a gente faz Shabat e eu me sinto judeu porque a minha tradição é a judaica, né? Como é que você construiu um primeiro Shabat nesse teu núcleo familiar, se você nunca, eu acredito, não tenha presenciado um Shabat na casa da sua mãe ou da sua avó? Então, mas nós não vamos acabar aqui. Eu tenho as minhas filhas, que terão filhos, eu terei netos, bisnetos e tal. Então, a minha preocupação é com quem vem daqui para frente, certo? E que essas pessoas tenham uma consciência muito grande também do que aconteceu para trás, né? Existe uma oração judaica, chama Kol Nidrei, né? Onde um judeu português, ele pede perdão a Deus, que ele perdoe todas as promessas que ele fez em momentos de muita pressão, de grande constrangimento, né? Então, eu peço que os meus descendentes perdoem todos os nossos ancestrais, né? Que vítima dessas perseguições seculares, pela comunidade judaica, os assimilados são considerados os fracos. Os covardes se assimilaram. Por que não resistiram como nós, né? Os judeus, os mais ortodoxos falam. Por que não fugiram para a Holanda? Por que não foram para a Alemanha? Tal, né? Então, é complicado isso. É muito complicado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Em termos de Brasil, você também teve, na sua vida particular, uma migração interna, né? Você nasceu em Londrina, Paraná, né? Como é que foi essa vinda para São Paulo? E você é paulista, você é paranaense? Como é que é isso? Eu sou brasileiro, né? O Brasil é tudo isso, né? Você veio para trabalhar em São Paulo, Flávio? Eu vim para estudar, né? Vim prestar o vestibular de medicina e vim para o estudo, depois fui ficando, acabei me casando e estamos aí. E qual é a sua profissão hoje, Flávio? Atualmente eu trabalho com análise de sistemas em computação, né? O que eu faço?
Quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos, um pouco, Flávio? Um dos meus sonhos é que esses fantasmas parem de me atormentar, né? A verdadeira história do povo brasileiro, ela seja escrita, seja conhecida, seja ensinada às crianças, ela tem acesso livre nas escolas, nas bibliotecas, nas faculdades, né? A verdadeira história nossa não é de que nós somos descendentes de degredados, como nos é dito, né? Sim, se por um lado esses judeus que vieram para cá vieram como degredados, mas vieram degredados não pelos crimes, pela concepção de crimes que nós temos aí, os crimes hediondos, eram assassinos, não eram isso. Eles eram degredados pelo crime de serem judeus, certo? E Israel e o povo judeu tem uma riqueza muito grande para dar para o povo brasileiro, certo? E esse sangue corre nas veias do brasileiro, e o brasileiro precisa saber disso, certo? O Brasil só vai conseguir chegar ao seu destino de um país de muita paz, equilíbrio, harmonia, progresso, quando ele estiver em paz com a sua história, com a sua tradição, com a sua verdade, né? E essa verdade que eu gostaria que emergisse da onde durante tantos anos ela foi escondida, né? Nesses porões e porões de mosteiros, nesses arquivos que estão lá empoeirados, e não existe muito interesse oficial de uma série de entidades para que esses documentos venham a público. É interessante, existe no Brasil assim, vagamente o seguinte: os brasileiros que têm sobrenomes de árvores e animais são descendentes de judeus, porque os judeus assumiam nomes de árvores e animais. É uma grande mentira, né? Não existem nas listas dos condenados nenhum judeu português condenado pelo crime de judaísmo cujo sobrenome fosse Carneiro, certo? A maior família judaica portuguesa perseguida, queimada, estraçalhada pela Inquisição foi a família Rodrigues. Falam, mas Rodrigues, judeu? Né? Era uma família Rodrigues, eles abreviavam como Roís, né? E eram a família Nunes, né? Família Mendes, família Pereira. Bom, apesar de você ser uma pessoa bastante enraizada e bastante preocupada com a história do país, da gente, né? Eu queria te perguntar uma coisa: se você hoje tivesse, vamos supor que você estivesse no papel de um ancestral desses teus e fosse forçado a emigrar, você teria um país o qual você gostaria de ir, onde você gostaria de morar, ou você teria interesse em... Bem, eu tenho uma certa dificuldade em te responder essa pergunta, porque eu não concebo muito as coisas como país, sabe? Eu vejo esse nosso globo, essa nossa terra. Qualquer lugar do nosso planeta, ele é fantástico quando existe justiça, existe igualdade, existe fraternidade, existe amor, existe carinho, existe ternura. Então, essas fronteiras que politicamente nós fomos criando e que o mundo está mostrando aí que a cada dia elas vão sendo derrubadas, né? Isso tende a desaparecer. Eu acredito muito nas trocas entre as pessoas, de afetos, de conhecimentos, de experiências, porque nós somos o resultado de milhões e milhões de anos de experiências que foram se acumulando, transmitindo uns para os outros, tal. Como hoje estamos aqui gravando alguma coisa que não sei quando, nem quem, nem como um dia vai escutar isso e falar, pô, o cara é maluco aí, tá? Tá bom, Flávio. Então, muito obrigada por você ter dado depoimento aqui para o Museu da Pessoa. Muito obrigada.